agradecer em nome da diretoria e de toda a NR a vocês que aceitaram participar e bater esse papo com a gente hoje. A Paula Marques, que é diretora da Visa de Porto Alegre, e a Leopoldina Melo Batista, que é da Vigilância de Natal, Vigilância Sanitária de Natal. Sônia, né? Isso. Sônia Maria. Isso. Então, e dizer para vocês então que a gente está numa série já agora grande. A gente começou fazendo esses webinars até com assuntos mais ligados à negociação de contratos de locação, tudo agora com essa coisa da crise, tudo despencou de uma vez só para a gestão. E com discussão de suspensão de contratos de funcionários, férias, o que era melhor, então muita assessoria jurídica em cima. E essa semana a gente acabou dedicando bastante a essa área de vigilância sanitária para ver quais são as medidas que estão sendo tomadas, adotadas pelas vigilâncias diferentes e o seu impacto, né, para os negócios atuais, para o que restou de negócio, e o que vem por aí, o que a gente vai ter mais pela frente. E dizer que na semana que vem a gente vai começar a falar também de outros assuntos, assim como delivery, por exemplo. Nós vamos ter um webinar específico sobre delivery, mais com o título assim, tudo que você queria saber sobre delivery, mas é para quem perguntar. E a gente vai trazer especialistas de delivery, gente que não só da teoria, mas gente que está botando a mão na massa, e a gente depois vai querer contar, inclusive, com alguém de vigilância sanitária, inclusive, para dar um norte para a turma. E vamos fazer também um outro sobre doação de alimentos. Está uma febre agora de tudo que vai doar de alimentos e fazer com os estoques, e outra coisa como ajudar as pessoas que são mais carentes. Tem muita gente com disposição, muita gente de restaurante que quer fazer, e falta um pouco de... Não é que falta organização, mas falta um pouco de uma coordenação assim mais firme. Então, todo mundo com muito boa vontade, mas precisa ter um norte mais definido. E então é isso. Eu, de novo, muito obrigado. Eu agradeço o empenho especial que a Eliana está tendo, coordenando todos esses webinários, porque eu faço essa coisa mais fácil. Eu faço aqui o oba-oba do início e depois largo a peteca na mão dela. Então, Eliana, mais uma vez a palavra está com você. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos, o pessoal que está entrando aí agora. Sejam todos bem-vindos. E nessas anteriores que nós fizemos, nós usamos o seguinte critério para tornar o nosso tempo assim, mais produtivo, mais objetivo, né? Porque o nosso tempo vale ouro hoje aqui. Então, como é que nós procedemos? Nós elaboramos algumas perguntas baseadas em demandas que nós recebemos dos associados, das RTs. Elaboramos algumas perguntas, então eu vou deixar... eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a pergunta, aí nós vamos dividir em dois grupos, a Paula, de Porto Alegre, e Rio Grande do Norte. Aí eu gostaria, como são duas representantes do Rio Grande do Norte, uma responderia uma pergunta, a outra responderia outra, para ficar igualitário o tempo de resposta das duas situações de Porto Alegre, né? Para não... Tá certo? E eu pediria a todos os participantes que deixassem os seus microfones, não a Paula, nem a Sônia, nem a Leopoldina, mas os demais, deixasse desligado, né, o seu som, porque muitas vezes estão em casa, tem criança, cachorro, campainha, então que mantivesse desligado, né, os seus fones. E no final, se tiverem perguntas, por favor, nos mande, escrevam as perguntas, e eu gostaria de saber de vocês, se vocês aceitariam, se tiverem demandas de pergunta e não houver tempo de resposta no final, se vocês concordem que a gente envie essas perguntas, vocês nos respondem e a gente divulga. Tudo bem? Sim, com certeza. Tudo bem? Sem problemas. Então, tá Tudo ótimo. bem, sem problemas. E aí nós vamos gravar, e se vocês autorizarem, nós vamos também divulgar para as pessoas que participaram. Então, vamos começar. Okay. Eu gostaria que vocês respondessem, né? Quais as principais ações que vocês estão tomando com relação ao nosso setor, ao setor de alimentação fora do lar, diante dessa pandemia do Covid-19? Bom, quais as ações, quais as legislações, enfim, o que vocês estão fazendo voltados para o setor de restaurantes? Então, pode já responder?
Não, ela vai Posso responder? Ela já está na linha. Isso. Tá, joia. Então, Porto Alegre começou uma fiscalização bastante ostensiva a partir do dia 19 de março, diante da fiscalização dos decretos que saíram em decorrência da pandemia, né? Quais decretos, então, Paula? Quais decretos? O que está vigente agora aqui em Porto Alegre é o 20.540. 20? Aí ficaria dia 15. É que tem gente falando, eu acho, Eliana. Eu acho que tem que desligar o microfone quando não estiver falando, porque senão dá... tem que desligar. Eu acho que é o da Sônia que está ligado, ou da Leopoldina, não? Não. Porque eu liguei antes para saber, aparecia uma mensagem e falava nesse... Quem que tá? Acho que agora vai dar. Paula, por favor, continue. Tá, então, em Porto Alegre a gente teve uma série de decretos que começaram a ser publicados desde 19 de abril. A gente teve cerca de 10 decretos, um saindo atrás do outro, cada um contemplando um ramo de atividade específico. Sim. E na semana passada saiu um compilado de todos os decretos, que é o 20.540, que é um decreto municipal. Da parte de alimentação, ele restringe o funcionamento aberto ao público para todos os serviços de alimentação, excetuando o serviço de teleentrega e delivery, né? Então, todos os estabelecimentos, serviços de alimentação, eles podem trabalhar nesta forma. Não pode Só delivery. Só delivery. Ou takeaway, né? Sim. Então, não pode entrar ninguém no estabelecimento, né? Ninguém pode entrar no estabelecimento, e estabelecimentos dentro de shopping também não podem funcionar, né? O shopping ele está totalmente fechado, com exceção de farmácias e serviços bancários. E esse compilado a gente acha onde? Esse compilado de decretos? Esse eu posso te mandar depois. Existe um documento em PDF onde a gente fez todos os compilados dos decretos, tanto os municipais, sim, quanto os estaduais. Ótimo. Então, a fiscalização ela está bem ostensiva, né? A nossa equipe toda, 100%, a partir da determinação do gabinete do secretário de saúde, parar de fazer tudo o que está fazendo e atender só a questão do atendimento aos decretos. Então, desde o dia 19 de março, está todo mundo na rua, né, com uma rotina diária de fiscalização em todas as zonas da cidade. Uma Sim. fiscalização bem ostensiva mesmo. Tem que cumprir o decreto, tem que controlar as aglomerações dentro dos estabelecimentos que ainda permanecem abertos, que são os supermercados, né? Sim. Então, se uniu forças de todas as secretarias do município, né? Não só os fiscais de alimentos, mas fiscais da guarda municipal, fiscais da parte de limpeza urbana, se fez uma força-tarefa para uma fiscalização mais ostensiva. A gente está nessa rotina aí desde o dia 19 de março. E orientativamente, quais as ações? Orientar ações, então, porque fiscalização você já falou. Isso, principalmente controle de aglomeração, né? Controle de aglomeração, a presença do álcool para sanitização, para antissepsia das mãos de quem está chegando no estabelecimento, né? Limpeza de superfícies de toque, maquininha de cartão, cestinho de supermercado, né? Enfim, todos aqueles equipamentos que têm esse contato próximo de toque. Exatamente. Né? São essas orientações. A nossa maior dificuldade hoje, desde o dia 19 de março, é a questão da aglomeração. Né? Nos decretos que a gente tem aqui na nossa região, para os estabelecimentos que permanecem abertos, que são os supermercados e os hipermercados, eles podem trabalhar com uma lotação máxima de 50% do que está definido no alvará de localização deles. Só que o que acontece? A maior parte dos estabelecimentos cumprem, né, esse limite de aglomeração. O grande problema é que as pessoas se aglomeram dentro do estabelecimento. Então, essa está sendo a maior dificuldade, conscientização da população, do usuário do serviço,
né? A gente está trabalhando muito na questão educativa, tem algumas medidas mais punitivas, sim, né, diante da refratariedade, e uma rotina bem ostensiva mesmo, né, de fiscalização. Ótimo, obrigada, Paula. Agora eu passo a palavra ou para a Leopoldina ou para a Sônia, para responder, por favor. Leopoldina, vai responder? Tirei. Posso responder, sim. Por favor. Tá mudo. Não, nós estamos te ouvindo. Tá mudo. A gente está te ouvindo, Leopoldina. Tá ouvindo? Ah, é porque eu tinha... Tô ouvindo. Assim. É que está fechado o seu som. O som dela tá fechado. Peça para abrir o som. Agora abriu. Agora está aberto. Você vira seu som, pode falar. Ah, então agora vou deixar aberto, então. Bom, tá. Em relação às ações, logo de início, a gente, com a quantidade de decretos e tudo, a gente, diferentemente de Porto Alegre, que ela comentou, a gente não está tão ostensivamente. Por quê? Porque logo de início, a primeira coisa que a gente fez foi a própria equipe se inteirar, porque são muitos decretos, são restrições, a gente teve que primeiro preparar a equipe para ler esses decretos, para entender o que é que estava pela frente. A própria equipe da gente, por exemplo, os grupos de risco acima de 60 anos, tal, a gente já tem uma equipe pequena, né? Acredito que a grande parte, né, das vigilâncias. Uhum. Então, teve pessoas na equipe também que teve que ser liberadas por causa de estar dentro do grupo de risco, né, acima de 60 anos, com comorbidades, né? Então, a primeira coisa é se inteirar dos decretos, fazer as leituras, verificar as restrições, entender, tirar as dúvidas, e aí a nossa proteção também, álcool 70, álcool gel, tal, para cair em campo, fizemos notas técnicas, baseado também, tem notas técnicas da ANR que fizeram tanto para supermercados quanto para os deliveries, notas técnicas também, cartilhas da própria UFRN daqui, que também a gente se baseou, e a gente fez essas notas técnicas para colocar no site, observando, e agora a gente já vai começar a cair em campo também com essa parte bastante orientativa, principalmente naqueles que estão abertos. Quem é que está aberto aqui em Natal de acordo com os decretos? Então, estabelecimentos em shopping, tudo fechado, mas os serviços de delivery, mesmo que eles estejam em shopping, tudo bem, estão abertos. Os serviços de alimentação dentro de hotéis, pousadas, similares, também estão abertos, então esse também é nosso foco. Serviços de alimentação também, unidades hospitalares, também abertos. Serviços de alimentação em áreas de rodovias, para dar viabilidade para os caminhoneiros, o abastecimento de transporte, também ele tá. E as cozinhas industriais, a gente tem cozinhas industriais de empresas, de indústrias que não fecharam, empresas têxteis e tal, e também temos, por exemplo, cozinhas industriais que estão fazendo alimentação, um exemplo, para presídios e tal, que elas também não pararam. Então, primeiro a gente sentou foco de entender como é que estava todos esses decretos, tudo, e agora, com as nossas notas técnicas que já estão no site da Prefeitura de Natal e as nossas simplificadas para entregar, a gente vai trabalhar bastante com essa parte educativa. Agora, lógico, vai ter a parte coercitiva também, principalmente se não estiver cumprindo os pontos, né, de afastamento, de disponibilização do álcool gel, da intensificação da limpeza, de afastamento dos funcionários que tenham sintomatologia e tal. Então, isso é que a gente vai começar a cair em campo, tendo por base a orientação, mas é lógico que nos excessos a gente vai ter que ser coercitivo também, né? Tá ótimo. Leopoldina, você falou em notas, em decretos, né? Você
teria como, vocês fizeram um compilado disso, você teria como disponibilizar para nós multiplicarmos para os nossos associados? Podemos. Tem um compilado dentro da próprio site da prefeitura, mas a gente pode fazer tipo um rol e a gente mandar para vocês. Eu não sei se mandaria pelo chat, se mandaria por e-mail, para vocês repassarem para as pessoas. Pode ser por e-mail. Por e-mail. Podemos fazer tanto dos decretos estaduais, quanto das notas técnicas e decretos a nível do município de Natal. Não sei se Sônia quer também complementar algum ponto em relação às ações, né? Não, vamos seguir como a Eliana orientou, né? Na hora em que um responder, deixa para outra, não é isso? Isso. Já está contemplado, meu poder. Então, só para complementar, Eliana, a questão do entendimento das legislações, né? Desde o início do decreto de calamidade pública, a gente teve um apoio muito grande da nossa PGM, que é a Procuradoria-Geral do Município, né? Então, a Procuradoria, com seus procuradores, eles se debruçaram em cima de todas as legislações e entregaram um compilado, né? Uma interpretação da legislação com o que cobrar. Então, isso nos deu tempo, né? A gente ganhou muito tempo para colocar a fiscalização na rua com um entendimento já pré-estabelecido. Então, por isso que a gente ganhou tempo nessa fase, né? Então, vocês já estão numa outra fase. Exatamente. Então, bom, agora, gente, nós estamos aí diante de algumas... O setor nosso está com dificuldades imensas, né? Nunca passamos por isso. E chega todo dia legislação nova, e a ANR atua do IAPO, que é o Chuí. Né? Então, por exemplo, quando chegam normativas federais, vindas da Anvisa, vindas do Ministério da Saúde, de outros ministérios, a gente também já fica no alerta. Né? Então, a semana passada, a gente recebeu uma normativa da Anvisa, norteando, orientando que não se deveria usar máscaras ou luva para manipulador de alimentos, que elas se destinam principalmente aos profissionais de saúde que estão no front e para pessoas que estão com problema de saúde. Aí, 2 dias depois, veio uma legislação do Ministério da Economia, né, através de uma circular, um ofício circular número 1088, dizendo que era obrigatório máscara cirúrgica e luvas para os trabalhadores. Quando foi ontem, nós recebemos uma nova norma técnica da Anvisa, que foi publicada no dia 7, antes de ontem, norma técnica número 23 da Anvisa, dizendo e reforçando que eles não recomendam o uso de máscaras, não uso a luva, salvo exceções para alimentos prontos, ou que sempre recomendando a parte de higienização de mãos, valorizando, enfatizando, incentivando treinamentos. Inclusive, norteando, proibindo a confecção, para quem quiser, de máscaras de TNT, que na mídia está sendo super divulgado, faça de TNT, e nessa norma da Anvisa, nessa norma técnica, ela não recomenda TNT. Então, imagine na cabeça dos empresários que estão fechando o seu estabelecimento, estão demitindo, vir todas essas exigências, dá um nó na cabeça das RTs, de como fazer, faça, não faça, é seguro, sem contar que não se acha luvas para comprar. Não se acha EPI, não se acha luva, não se acha máscaras, né? Então, eu queria ouvir a opinião de vocês, começando, então, pela Sônia. A Sônia vai começar representando agora o Rio Grande do Norte? Por favor, Sônia. É bem complexa, né? Essa colocação. Qual é a opinião de vocês? Qual a posição de vocês no caso de ter inspeção no restaurante? Olha, Eliane, assim, eu vou colocar do ponto de vista bem operacional, né? A gente sabe que é como você colocou, essas normativas, às vezes elas deixam tanto confuso o setor regulado, né? Quanto a população em geral, e muitas vezes também nós técnicos da vigilância, né? Porque, vias de fato, tem as evidências científicas quando se define uma norma especificamente ou uma resolução, e a gente entende que nesse momento, né, às vezes a questão, muitas vezes, que a gente tem que ter esse cuidado, né, como você bem colocou aí antes, né? Sim. Se a questão normativa da proibição, ou da não indicação,
é por uma questão econômica mesmo, de mercado, da gente não ter disponível no mercado, né? Ou se ela tem esse caráter realmente de medidas de proteção, né? Então, assim, o que a gente tem identificado, no geral, quando a gente tem ido às inspeções, ou mesmo enquanto consumidor, e a gente tem recebido muita denúncia lá no plantão, é justamente como tem essa questão do sintomático, né? Então, os ambientes que tem um trabalhador, em função não da perspectiva do alimento, né? Mas na abordagem da saúde do ponto de vista mais coletivo, na questão da pandemia. Então, essa questão da máscara hoje Sim. já se coloca, né? Não estou falando nem da luva, porque eu acho que essa questão da luva, acho que já está, mesmo independente de qualquer normativa, a gente já utiliza ela quando você não utiliza um utensílio para montagem de um produto final, e não isso como prática no processo de elaboração de alimentos, né? Uhum. Mas no caso da máscara, hoje, em função dessas recomendações de ser medidas de barreira, de proteção, em função, né, do contágio, da pandemia e dos sintomáticos que são assintomáticos, né, em relação ao Covid-19, então a gente vê que existe uma necessidade, e eu acho também, conduno com os serviços dessa forma, de que, embora você não vá ter os aglomerados, você tem funcionários, mas você recomendaria para eles usarem a máscara não em função da perspectiva do alimento, entendeu? Sim. Porque antes a gente falava de máscara como? Quando nós não tínhamos a pandemia. Ou quando você estava em serviços de saúde, num determinado procedimento, ou na área de alimentos, a gente nunca recomendou em função de que as cozinhas muitas vezes não têm os exaustores, a temperatura não é condizente, a troca não é periódica, o manuseio na máscara pode contaminar o alimento, né? Isso aí, e continua. A gente acaba tendo ainda essa perspectiva de risco. Mas se a gente pensar do ponto de vista do trabalhador, né? De que ele está num ambiente, de que ele pode ser um fator de contaminação do ponto de vista dessa questão da pandemia. Então, hoje, a gente realmente, como medida de segurança, até mesmo nós da Vigilância Sanitária, quando estamos indo para as inspeções, as recomendações nossas é que a gente vá munido desse material. A máscara como medidas de proteção, o álcool gel, né? Agora eu te pergunto, Sônia, essa recomendação do uso de máscara durante o preparo do alimento, o recebimento... Não é que a gente hoje está recomendando, né? Não é isso que eu coloquei. Não entendi bem. Não, eu estou colocando que a gente vai se deparar com essa realidade. Ou seja, de que esse colaborador vai estar utilizando em função dele já vir, vamos dizer assim, dentro de um contexto que na questão da pandemia, para ele, mesmo que ele mantenha uma distância do outro trabalhador de 1,5 metro, 2 metros, ele vai querer estar fazendo o uso da máscara como medida de proteção para ele, entendeu? Em função da pandemia. E aí a gente realmente, aí é um grande desafio, né? Porque, vias de fato, a gente aí tem 2 elementos, que é o trabalhador e também o alimento, que é o nosso foco. E aí a gente tem que ter esse cuidado, porque, claro, o manuseio inadequado, né, desse equipamento, vamos dizer, ele possui equipamento de proteção, ele acaba sendo um agravante para a questão de alimentos, né? Então, eu acho que realmente vai exigir muito das vigilâncias, né? Essa abordagem da lógica de educação, de orientação, né? E de acompanhamento. Mas hoje o que eu identifico é assim, né? A gente realmente vai ficar entre, como diz um ditado bem simples, entre a cruz e a espada, né? Porque você vai ter que definir entre essa segurança do trabalhador, como a gente recebeu uma denúncia ontem, que veio de um hotel, né? E a funcionária relatou, ela fez uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, de que uma funcionária tinha sido confirmada com Covid-19, né? E aí o próprio hotel, não, assim, apesar de ter afastado, depois não afastou mais a funcionária. Então, os trabalhadores estavam trabalhando lá com alguém que tinha um suspeito. Então fica preocupado com quem? Eu preciso usar máscara, porque é uma questão de proteção para mim, tanto porque são os assintomáticos, como porque essa pessoa pode ser uma portadora e ter esses conflitos na questão do mercado de trabalho, né?
Às vezes a empresa não quer liberar, ou então o funcionário também, com medo de represália, não diz que tem uma pessoa sintomática em casa, né? A gente sabe que isso acontece nas relações econômicas, né? Sim. Então, aí a minha preocupação a gente não pode perder o foco do alimento, né? E a gente nunca recomendou máscara, porque o foco como eu não tenho esses outros controles, eu tenho um risco na questão da contaminação da máscara, dependendo do manuseio e do uso, em relação ao alimento. Mas hoje a gente tem outros agravantes, que são essas relações de trabalho, né? E realmente de expansão, né? A gente aqui no estado, Leopoldina colocou aí dados, né? Em relação ao município de Natal, claro que a gente representa Natal, mas alguns decretos nossos são estaduais, porque o estado não está conseguindo fazer muito desse controle nos municípios também, onde as vigilâncias são ainda bem mais vulneráveis, do ponto de vista de pessoal, né? Posso fazer uma controle pergunta? da aglomeração. Então, assim, eu respondi para você, não uma resposta se é para usar ou não, né? Isso. Porque eu acho que isso exige, assim, muita reflexão. Mas eu acho que no contexto atual, a gente realmente tem esse outro agravante que nós, da área de alimentos, não podemos desconsiderar, né? Tá. E vamos dizer, hoje eu tive, quando saí da entrevista, tive que passar numa farmácia muito rápido antes de vir, né? E a gente percebe que os outros segmentos, muitas vezes, conseguem ser mais efetivos do ponto de vista de medidas de barreira, mais do que as áreas de alimento. Infelizmente, a gente tem, porque a gama de estabelecimento é maior e o grau de, vamos dizer assim, escolaridade de expertise desses estabelecimentos, de domínio econômico, são diferenciados, né? Mas aí você chega na farmácia, você vê que você tem uma fita que você separa a distância entre quem vai pedir o produto ou que vai pagar no caixa o produto. Uma barreira, né? Não é nem só a barreira do caixa só, né? Que hoje em dia já se tem, mas a barreira de distância. Fita, todos os servidores, todos os funcionários já estão de uso de máscara. Isso é uma coisa que a gente está vendo aqui no nosso estado, eu acho que também nos outros também. Quem trabalha em outros serviços, vamos dizer, supermercados, lojas de outros tipos de produtos que vendem alimentos, mas que são embalados, ou em farmácias, ou que seja, todos estão usando a máscara. E aí a gente fica numa situação complexa para dizer para quem? Para o nosso colaborador que está, né, num determinado processo de produção, que ele lá ele não vai usar. Né? Ele pode até vir, se ele vier de ônibus ou vier de outro tipo de transporte, ou na rua ele usa. Mas quando ele chegar na produção, ele não use. E aí eu acho, assim, às vezes eu fico realmente com um certo grau de preocupação em função de que a gente sabe que os serviços eles vão ter, numa área de produção de alimentos, você vai ter no mínimo uma determinada cozinha, que é nossas cozinhas em práticas, né? De shopping, determinados serviços são muito pequenas, né? E você vai ter ali no mínimo 2, 3 colaboradores ou 4, uma área que não vai ter essa história dos 2 metros. Não vai ter. Né? Então, eu não vou ter a distância preconizada de segurança, e aí eu não tenho uma distância, mas também não tenho a máscara. Então, vias de fato, é como se eu estivesse expondo esse trabalhador, né? Vias de fato, a um risco, a lógica da pandemia, não estou falando da alimentação, estou falando pensando no foco da pandemia. E aí eu fico preocupada também, né, da gente muitas vezes ficar tão preocupado, que eu acho que tem que estar também com esses alimentos, mas a gente deixar de ver esse trabalhador que também está lá, né? Até porque depois os estabelecimentos vão voltar a funcionar, esses que hoje estão abertos, vai ter um momento que eles vão funcionar. Trancou. E a gente sabe que a pandemia, né, ela não vai ser algo que vai, vamos dizer assim, vai ter um controle, mas ela ainda vai, esse momento nosso de contaminação, ele vai demorar um pouco mais, talvez. E aí, Sônia, eu queria fazer uma pergunta. Desculpa, eu queria interromper um pouquinho, eu queria fazer uma pergunta. Não, mas... Nesse aspecto que você está levantando, eu acho importante, relevante, mas nós aqui do outro lado, no setor, nós temos uma preocupação em disponibilidade de máscaras e a manutenção da higiene dessas máscaras, porque o funcionário trabalha 8 horas por dia. Se eu não tenho condição hoje de oferecer uma, como é que eu vou oferecer várias, que seria ideal, de 2 em 2 horas, talvez, trocar, né? E como é que eu vou fazer a higienização desse produto? Vai ser descartável? Você não acha para comprar uma máscara.
né? O restaurante está completamente assim, com dificuldades financeiras enormes. Então, eu não estou discordando, eu acho que a sua colocação foi perfeita, mas eu também estou olhando o lado do restaurante, né? Da manutenção, eles falam, eles põem a mão, eles não têm o hábito de usar num lugar quente, numa cozinha quente, eles não vão lá na orelha tirar sem ter como, eles vão puxar, eles colocam e colocam a mão, quer dizer, será que não é uma faca de 2 gumes? Não, mas que é uma Uso e faca não de 2 uso? gumes, é. Não, que Eliana, com certeza. Por isso Né? que eu disse, é entre a cruz e a espada, né? Entre a Mas cruz vamos e a dizer, caldeirinha. nessa sua questão que você falou aí, dessa quantidade de máscaras, eu me lembrei da Ana Paula, ela teve lá no plantão, eu achei muito interessante, né? Que ela responde pelas instituições de longa permanência para idosos. E ela colocando isso, né, que a maioria das IUPs, e a gente aqui também tem IUPs que são filantrópicas, né, que não têm muitos recursos, e aí eles fizeram o quê? Como eles cuidam de idosos, que é a faixa etária de maior risco, os cuidadores todos recebem por dia das instituições de longa permanência um kit com 6 máscaras. Ou seja, ele utiliza a cada 2 horas, ele faz a troca. E eles estão fazendo mesmo de tecido, né? Duas partes de tecido, porque ele, de fato, ele não é uma pessoa, o cuidador ou o funcionário não está doente, mas ele tem uma medida de barreira para cuidar do idoso e não ser um ventilador de contaminação, né? Então, o que eu fico pensando é que a gente também teria que pensar em estratégias, entendeu? De uso, né? Isso, pensar de um uso seguro que protege o trabalhador e que não tivesse risco para o alimento. Entendeu, Eliana? E que isso é algo muito novo, vai exigir da gente realmente inovação, né? Inovar e ser mais ousado em determinadas medidas e, ao mesmo tempo, a gente também pensar nessa perspectiva, assim, que sempre a área de alimentos, às vezes a gente tem que dar sempre um jeitinho. As outras áreas, elas têm uma coisa um pouco mais normativa. Mais flexível. E às vezes eu acho que exatamente, num momento como esse, como é um momento crítico, então, às vezes, a cobrança normativa no que é crítico, ele é mais favorável, porque alguém fica mais interessado em cumprir. E a gente depois pode ter, com isso, um ganho mais consistente para o setor, né? Então, eu vou chamar a Paula agora. Né? Vamos ouvir a Paula? Obrigada, Sônia. Vamos chamar a Paula? Paula, por favor. Então, foi bom escutar esse relato da Sônia antes, né? Até para colocar a nossa realidade aqui. A gente teve toda uma discussão e uma tentativa de alinhamento junto com a nossa equipe técnica do controle de infecção. Sim. Na tentativa de tentar regrar uma orientação padrão, seja para quem está no serviço de alimentação, seja para quem está indo para a fiscalização, quem está indo para a rua fiscalizar, quais são os cuidados que essas pessoas deveriam ter. Nesse meio tempo, saiu o nosso ministro orientando a questão do uso das máscaras, inclusive de tecido, indicando até o uso da máscara em massa na população. Nesse meio tempo, saiu informação da Anvisa, saiu informação do Ministério da Saúde, saiu informação da Associação Médica também, cada um orientando uma coisa diferente. Então, esse controle de infecção novamente se juntou essa semana. Eles encaminharam um documento que, inclusive, a Anvisa se baseou. A Anvisa segue muitas orientações da OMS, que foi uma nota técnica que saiu dia 7 de abril da OMS. Eu não sei se vocês tiveram acesso a ela. Tá? Mas é uma nota técnica da OMS. Eu posso mandar para vocês. Tá? Ela saiu dia 7 de abril. Por favor. Isso. Essa nota técnica, dentro de toda essa loucuragem de orientação, do usa, não usa, a gente conseguir trabalhar também na questão do medo das pessoas, né? De entender que a máscara ela é mais uma barreira mais de proteção, para que a pessoa se sinta protegida do que, né, de fato, ela faça esse tipo de proteção. Mas esse documento da OMS, para mim, dentro de tudo isso, foi o documento mais coerente e sensato que a gente conseguiu ler. Exatamente. Né? Então, esse documento, assim, resumindo, né, ele fala da
importância da gente primeiro saber o modo de transmissão principal do vírus. Qual é a via de transmissão principal do vírus e quais são as principais medidas de prevenção da contaminação, né? Então, deixa muito claro que o uso da máscara, ele não é a medida principal para o controle da disseminação do vírus, né? Ele relata até, inclusive, 2 estudos, né? Que o uso em massa, né? Fazer com que todo mundo use máscara agora, indivíduo saudável, indivíduo doente, pessoas que estão no front, no atendimento de pessoas doentes ou vulneráveis, né? Isso não surtiu efeito no controle da disseminação. Quais são os principais controles? É a lavagem de mãos, é o distanciamento, é a limpeza de superfície, né? Então, esse documento, ele traz toda essa orientação e enfatiza o quê? Que o uso da máscara, ele pode ser feito, né? Mas a pessoa tem que estar consciente de que o uso da máscara, ela não pode isentar ela dos outros cuidados que são muito mais importantes do que o próprio uso da máscara. Né? Trata muito também da questão do uso da máscara médica e da máscara não médica, né? Que é essa máscara que o nosso ministro orientou, que é a feita de tecido. Né? Esse documento ele se embasa bastante cientificamente, dizendo o seguinte: a máscara que não é médica, ela não tem nenhuma evidência científica hoje de controle de disseminação. Inclusive, eles até se referem a um estudo de 2 grupos médicos utilizando máscaras médicas e máscaras não médicas. E que aqueles médicos que utilizaram as máscaras não médicas, eles tiveram um percentual de contaminação muito maior, né? Então, para mim, foi o documento mais coerente nesse momento, né? E esse documento, ele até indica o seguinte: o uso da máscara, ele tem que ser feito de forma bastante educativa. A pessoa que vai usar a máscara, ela tem que saber muito bem usar a máscara, né? E ele coloca situações onde a máscara é essencial, né? Por exemplo, atividades, trazendo mais para o nosso ramo de alimentação, né? Atividades em que não se vai conseguir o distanciamento das pessoas, o uso da máscara poderia ser uma alternativa. Por exemplo, caixa de supermercado, né? Então, esse documento ele traz muitas situações e dentro das máscaras não médicas, relatando a questão de que não existe base científica ainda para relatar se ela funciona ou não, né? Mas o que tem que se levar em consideração no material, na confecção, né? A modelagem do ajustamento no rosto, qual tipo de tecido que é permitido, quantas camadas, né? Esse documento traz esse norte, né? Então, com base nisso, o que a gente começou a trabalhar, né? O controle de infecção buscou esse documento e está emitindo uma nota agora de orientação. Mas a gente vai seguir as orientações da Anvisa, que se baseiam na OMS. Né? Então, a orientação é que não se utilize, né? Não se utilize, né? O manipulador de alimentos ainda é pior, porque se ele tem maus hábitos ali com a máscara, vai ser pior ainda, pode ser um agravante, no sentido de fazer com que ele toque mais o rosto, né? Então, as outras medidas têm que ser mais enfatizadas, né? Questão do distanciamento, a questão da lavagem de mãos e o uso da máscara naquelas... Exatamente. E o uso da máscara para situações críticas, onde tu não vai conseguir esses outros controles, né? Eu vou mandar esse documento para vocês, porque para mim foi o documento mais coerente que a gente já leu até agora, né? Em relação ao uso da máscara. Né? Tá ótimo, Paula. Bom, então, mais alguma coisa, Paula? Com relação acho que é isso. Bom, aí eu tenho uma outra perguntinha. Vou voltar agora para Leopoldina, né? Como os restaurantes estão fechados, né? E os que estão operando, só estão operando em caráter de delivery, né? E quais as recomendações que vocês estão fazendo para esse tipo de serviço que exige, né, 2 etapas no nosso entendimento. A etapa de produção, que lá tem um RT ou um profissional capacitado, garantindo a segurança, e a partir daquele momento que ele é entregue para uma empresa para
para levar esse alimento, para transportar esse delivery, quais as recomendações que vocês estão dando para os restaurantes e para as plataformas de entrega? Vocês estão fazendo alguma orientação? Existe alguma normativa, alguma coisa? O que vocês estão fazendo? Quem vai responder? É a Leopoldina, né? Leopoldina. Pode falar, inclusive, a gente trabalhou na nota técnica com todas essas cartilhas, inclusive uma da cartilha foi a da ANR que fez sobre os deliveries, né? Nós elaboramos o nosso grupo técnico. Vocês elaboraram uma cartilha muito boa, a UFRN também daqui, e a gente tem nessa nota técnica, e além do que a gente já tem das próprias medidas da própria 216, né, de segurança de alimentos. Sim. Então, o que a gente vai fazer... isso já, acho que já está no site, a nota técnica, a gente pode repassar, depois específica para delivery, e o que a gente está pedindo é o quê? É que todas as medidas básicas de boas práticas, primeiro, para quem está fazendo. Para quem está fazendo, tem que adotar todas as medidas de boas práticas, de limpeza, de higiene, ainda mais intensificadas por causa do coronavírus, né? E a disponibilização do álcool 70, a questão do próprio funcionário, aquele que que foi detectado que está apresentando sintomas, para ele ser afastado, sintomas gripais, e essas medidas está pedindo, e para o pessoal de delivery, todas essas, algumas que já foram, inclusive, já faladas aqui, a questão da disponibilização do álcool 70, higienização frequente, o mais que ele puder, nos pontos de apoio. A gente sabe que para o entregador é muito difícil, porque eles têm aqueles pontos de apoio deles, onde eles esperam os pedidos, mas muitas vezes não tem água... Não tem acesso, né? A água, banheiro, sabão... Ele não tem acesso à água, banheiro. Aqueles que têm acesso é quando ele vai ao estabelecimento e no banheiro dos clientes, lavatório, ele faz a higienização das mãos, tem acesso ao álcool, mas o álcool gel, muitas vezes, é ele que vai ter que ter o acesso, porque eu não sei se todas as plataformas de aplicativo estão disponibilizando álcool 70 para que eles façam higienização das mãos. Então, toda a limpeza de bags, não colocar no chão, higienização, uso do álcool 70, não fumar, todo esse processo da entrega que ele faz, o recebimento preferencialmente não ser de dinheiro, e ser sim de cartão, a limpeza da maquineta, todos esses pontos a gente está passando e a gente vai presencialmente, com esse caráter educativo, selecionar os deliveries de cada uma das nossas áreas, norte, sul, leste, oeste, né, de Natal, para a gente fazer esse trabalho, né? Agora, a gente sabe que a situação de delivery é bastante complicado, porque é uma coisa até nova para a gente, que a gente está verificando, que, por exemplo, tem muitos estabelecimentos que a gente pensa que, no caso, por exemplo, o usuário está pedindo daquele estabelecimento e, de repente, o produto não está saindo daquele estabelecimento. Você tem estabelecimentos, por exemplo, com um CNPJ e que ele está na plataforma do aplicativo e muitas vezes não tem nem sequer o endereço lá, tem só o nome, a logomarca, mas, de repente, é uma unidade produtora de uma casa, de um MEI, e que a gente vai ter que também, vamos dizer assim, se reinventar. Como é que a gente vai tratar depois da pandemia com esse setor, né? Que é uma situação bem complicado isso, né? Cozinhas que a gente não sabe se realmente é aquela ou não, locais onde tem várias cozinhas funcionando, dark kitchen, assim...
Isso, como se fosse assim, um monte de gente trabalhando, e como é que fica a contaminação cruzada entre um e o outro? Quem é que responde se houver um problema, né? Então, a gente vai ter que realmente intensificar esse trabalho educativo, em primeiro lugar, mas se houver excessos, principalmente, a gente já teve, Sônia pode até comentar também, mas teve denúncias também já de aglomeração nos pontos, que já precisou ser atendida, que eles estavam se aglomerando, e a gente precisa orientar que eles tenham o distanciamento, né, nos pontos de apoio dele, mas essas medidas todas que eu elenquei, a gente vai ter que trabalhar com eles, não só com eles, mas também com os outros que se encontrem abertos, né? Ô, Leopoldina, mas já existe alguma medida efetiva com relação a essa capacitação dessas plataformas, desses motoboys, desses profissionais que estão fazendo? Existe alguma normatização? Vocês já pensaram nisso? Porque, pelo que a gente saiba... Pensando, a gente está pensando, mas Ótimo. Ainda não existe normativa. Porque esses motoboys, eles respondem a quem? Eles respondem ao aplicativo, eles respondem ao dono do restaurante? Não. O dono do restaurante produziu, a partir do momento que produziu, a entrega está com o motoqueiro. A plataforma, o que faz é gerenciar os pedidos para lá, para cá. Então, a gente dá o instrumental de trabalho, a caixa, agora fica como se fosse um limbo, assim. Quem é que se responsabiliza por eles? Quem é que é responsável por exemplo, a questão sanitária? Eles têm atestado de saúde? Eles têm capacitação em boas práticas? Eles deveriam ter capacitação em boas práticas, talvez não em manipulação, mas o processo de distribuição? A gente vai ter que realmente pensar em tudo isso, e quem vai ter essa responsabilidade? Vai ser uma coisa pactuada no estabelecimento? A plataforma vai ter que ter outros elementos para trabalhar essas questões sanitárias? É a própria vigilância sanitária que também vai, de certa forma, regular? Isso ainda não existe nada, vai ser assim. Isso são coisas que a gente vai ter que realmente pensar, sentar e ver qual vai ser a normativa para isso. Agora, essas medidas que eu falei são medidas tendo em vista esse caráter da pandemia, que são medidas da pandemia, coronavírus, critérios de proteção, tanto para o consumidor, para quem está produzindo, para quem está transportando e para quem está recebendo em casa também. A higienização, verificar o lacre, né? Verificar o comportamento do entregador, né? Do entregador, relatar isso na plataforma, se houve alguma não conformidade do ponto de vista dele e tal. Mas isso vai, fatalmente, a gente, terminando a pandemia, a gente vai ter que pensar nessas questões de delivery, de entrega, porque está um vazio, não existe mesmo legislação, né? Existe uma demanda grande nesse sentido, de se pensar, de se rever esses procedimentos, essas condutas, né? Eu queria só complementar, Eliana. Eu acho que Sônia quer falar. Não, eu queria só complementar, assim, isso fala da Leopoldina, na perspectiva, assim, até depois de ver com a Eliana, se já existe alguma intenção também da Anvisa de, nesse momento, já que vai ter essas webs, essas discussões com as vigilâncias, para a gente também pensar numa normativa mesmo também federal, de algumas linhas bem gerais que também cuidasse desse segmento, entendeu, Eliana? Que eu como saiba... a Leopoldina colocou, na verdade é um segmento que é intermediário, né? Ela até disse assim, não, a empresa produz e aí a responsabilidade não é dela porque o delivery leva, né? Mas, na verdade, a gente sabe que, dentro das perspectivas da legislação de alimentos, a empresa que produz é responsável até o consumo, né? Então, assim, como é que ela também se corresponsabiliza com esse serviço que ela solicita para fazer a distribuição, né? Porque acaba sendo como se fosse uma refeição transportada de uma forma diferenciada, né? Sim. Então, tem aí um intermediário que é o delivery e uma forma de transporte também
de uma forma também diferenciada, mas eu acho que também, se a gente também pudesse depois pensar em algo mais alinhado, né, nacional, seria interessante, porque, de fato, esses aplicativos são os mesmos, muitos são os mesmos do Brasil inteiro, outros não. E aí, eu acho que seria algo que seria interessante, né? Então, é só uma pergunta, no final você pode... Tá ótimo. Olha, só respondendo, vamos passar a palavra para a Paula, mas que eu saiba se a Anvisa está tomando pensando em alguma ação, eu não tenho particularmente conhecimento. Não. Mas eu, já nessas outras webinars que nós fizemos, todos os participantes concordaram que a gente vai ter que ir passando esse furacão, que nós vamos ter que rever esses conceitos, inclusive a ANR já se colocou à disposição para nós compartilharmos as nossas dificuldades no dia a dia, ou quais os problemas que a gente enxerga com relação a esse tema, e poderemos, sim, com o maior prazer, participar de uma instrução, por exemplo, uma instrução normativa. Então, eu vou passar a palavra agora para a Paula. Por favor, Paula. Então, em relação aos aplicativos que agora estão bombando e acaba sendo trabalhando de forma benéfica, porque as pessoas não precisam mais sair tanto de casa, a gente quer que elas fiquem em casa, resguardadas. Sim. Ano passado a gente teve um trabalho bem bacana aqui, que foi um trabalho de conclusão de residência de uma residente nossa que trabalhou só na avaliação dos aplicativos. Sim. De delivery de alimentos. E dentre os documentos, por exemplo, eu sou uma empresa que trabalha em casa e quero vender alimento. Esses aplicativos, nenhum dos 3 que a gente avaliou, eles exigem qualquer adequação sanitária. Esse é o problema. De adequação sanitária. Tu tendo um MEI, tu tendo um CNPJ, tu cadastrando a tua conta lá para cair o pagamento, tudo bem. Já está cadastrado no iFood, nos aplicativos, né? Sim, para citar nomes. Para poder comercializar. Com relação às responsabilidades de transporte, o que a gente avaliou nesse trabalho, né? A empresa que vai se cadastrar no aplicativo, ela tem 2 opções. Contratar o serviço de motoboy dos aplicativos, e aí o aplicativo fica responsável pela distribuição, ou contratar só o aplicativo. E aí o estabelecimento ele fica responsável pela produção e entrega, né? E aí tem valores diferentes. Então, essa é a situação do que a gente conhece até hoje da questão dos aplicativos. Dentro da pandemia, o que a gente está orientando principalmente o consumidor? Vou optar por utilizar um aplicativo? Bom, primeiro requisito, conheça o estabelecimento que está comprando. Então, procure por estabelecimentos reconhecidos sanitariamente, que já se saiba onde que acontece a produção. Essa é a principal orientação que a gente está passando para a população. Semana passada a gente teve uma reportagem também que teve ampla divulgação aqui na região em relação a quais são os cuidados que eu tenho que ter no momento de fazer um pedido, né, de teleentrega, usando aplicativo ou não, né? Então, a primeira orientação foi essa: conhecer o estabelecimento, né? Saber das questões sanitárias, saber da onde está a origem, vindo, né? Paula? O aplicativo ele deixa isso muito a desejar, né? Alguns cadastrados ali, tu não sabe de onde é que está vindo o alimento. Então, sim, essa é a primeira orientação primordial. Aí, as outras orientações em relação ao recebimento desse alimento em casa. O que eu tenho que observar, né? Distanciamento do motoboy, né? Enfim, a higienização da maquininha do cartão, preferência pelo pagamento em cartão do que o dinheiro, né? A retirada da embalagem secundária daquele alimento, né? Sem encostar em qualquer outra região de rosto, fazer o procedimento num local sem tocar o rosto, então tira a embalagem dali. As embalagens que tu não consegue retirar, sanitiza com álcool, né? Sanitiza a mão, sanitiza a superfície, lava as mãos antes de consumir. Então, essas foram as orientações que a gente passou e que foi amplamente divulgado aqui. Muito bom. Em relação ao delivery. Né? Nos perguntaram, nessa época de pandemia, vocês orientam o uso do delivery ou não? A gente orienta, sim, a gente não quer que as pessoas saiam de casa. Então, sim, é necessário, né? É necessário. Exatamente. Mas com esses cuidados. Conheça de onde está vindo,
né? Não vai pegar qualquer um que está cadastrado ali, tenta saber de onde é que está vindo o alimento, toma esses cuidados, avalia o momento de entrega, faz todos esses cuidados dessas etapas antes do consumo em casa, né? Então, fique muito atento às questões, né? Com relação a... Você tem recebido demandas? Você tem recebido denúncias, demandas dos consumidores com relação a isso? Então, desde o dia 19 de março até agora, a gente já atendeu 178 reclamações. Relacionadas a esse aspecto. Relacionadas a coronavírus. Né? Aglomeração, né? O estabelecimento está aberto e não pode estar aberto, né? Então, a gente tem uma demanda diária de recebimento de reclamações por um canal de comunicação da prefeitura. Essas reclamações chegam, são triadas e entregues no mesmo dia para fiscalização. Né? Então, tá um volume bastante grande, as pessoas estão bastante atentas, né? E nessa questão do delivery é muito importante esse tipo de orientação. Conhecer a origem. Conhecendo a origem, a gente vai saber se ele pratica as boas práticas ou não. Né? Porque a segurança do alimento ela vai estar lá desde o manipulador, que tem a condição para lavar a mão, que está mantendo o distanciamento, que o responsável pelo estabelecimento ele está atento às condições de saúde dos funcionários. Né? Então, por isso a importância de conhecer de onde é que está vindo o alimento. Né? Esse controle da segurança do alimento começa desde lá do manipulador até a entrega. Desde o recebimento até a entrega, né? Exatamente. Bom, Paula, eu gostaria de convidar para abrir um espaço. Nós temos, acho que um dos nossos diretores da NR, que é, além de ser diretor na NR, ele é profissional de restaurante, ele tem uma rede de restaurantes e ele atua bastante no delivery. Eu vou apresentar para vocês, não sei se vocês conhecem, o Rodrigo, que é o diretor da NR, é proprietário da rede Ponto Chique, e ele tem colaborado nas nossas webinars esses dias, assim, com ponderações bem importantes. Rodrigo, bom dia. Bom dia a todos. Seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Nós nos encontramos no Ecovisas, né, do ano passado. Muitas reconheço aí. Sim, a Paula. Eu acho que o que é importante, primeiro, é esse caos financeiro, econômico que os restaurantes estão sofrendo. Então, para a gente ter a realidade do que está acontecendo, do que de fato está na rua, do que está rolando. A grande maioria dos restaurantes está trabalhando com uma equipe mínima mesmo. Então, eu vou falar do Ponto Chique, para vocês terem ideia de números. Dos 110 colaboradores, a gente está trabalhando com 15. Então, e o delivery não é solução, né? Ele não gera o faturamento capaz de pagar as contas, porque você tem 15 não vão conseguir faturar para pagar o salário dos outros 95, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado agora também de saber o que é capaz, o que nós somos capazes de fazer e de realizar. Nós temos que concentrar na segurança alimentar, na segurança do vírus, mas nós estamos realmente com uma capacidade muito baixa. Acredita, os próprios contratos das nutricionistas, das RTs, estão, a grande maioria está suspenso, está colocando suspensão. Isso, nós estamos falando já de quem tem rede e tal. Imagina daquele estabelecimento que é individual, sozinho. Não tá mais difícil, né, Rodrigo? Muito mais difícil. Com relação aos aplicativos, nós perdemos já há algum tempo, porque agora isso está vindo à tona e a gente precisa achar uma solução. Mas nós perdemos completamente o controle da última etapa, da etapa da entrega. A gente não tem qualquer gestão sobre os motoqueiros. Salvo aqueles que têm motoqueiros próprios, mas isso também é algo que vai acabar muito em breve. O motoqueiro próprio está muito custoso, teve adicional de periculosidade, teve algumas mudanças recentes aí que inviabilizou a gente ter o motoqueiro como um funcionário.
Então, a única alternativa é usar o motoqueiro, a logística dos aplicativos. Mas a gente não tem essa gerência. Não que nós não temos a responsabilidade. Lógico que nós temos a responsabilidade que o alimento chegue íntegro até a casa do cliente. Mas nós não temos mais gestão sobre isso. Nós não conseguimos fazer nenhuma gestão. E se a gente começa a exigir dos aplicativos, ou se a gente recusa entregadores que chegam para retirar, o aplicativo nos penaliza. Eles colocam no fundo a fila, ou desligam o restaurante. Não tem um diálogo aberto aí, sabe, que a gente possa levar as demandas ou levar as exigências. Não tem. Então, é isso que eu acho importante de vocês também terem, assim, como que é a sistemática do mercado, né? Como que é na prática. E hoje, o próprio aplicativo, ele detém essa informação de todos esses motoqueiros, ele consegue o acesso imediatamente a eles pelos aplicativos de quem está trabalhando, assim como o cadastro desses estabelecimentos, dessas dark kitchens, quer dizer, hoje basta ser, como vocês mesmos expuseram, basta ser MEI, ou seja, ter um CNPJ e ele pode operar vendendo uma marmita, vendendo, enfim, o que ele achar. Viu, Rodrigo? Até complementando o que você está falando, eu não sei se a gente vai ter alguma gerência, alguma voz em relação a essa adequação por causa da Lei de Liberdade Econômica, que saiu em setembro do ano passado, isentando esses estabelecimentos de alvará sanitário ou qualquer outro licenciamento. Né? Porto Alegre replicou essa legislação federal e foi instituída em dezembro agora de 2019, então a gente está num processo bem complicado de saber como que a gente vai trabalhar adequação sanitária desses estabelecimentos sem o alvará sanitário. Né? Então, eu vejo um prognóstico muito ruim para quem trabalha de forma adequada, para quem se preocupa com segurança de alimentos, né? Tendo que competir com esse tipo de comércio. Né? Eu vejo um prognóstico muito ruim, né, daqui para frente. Eu não sei, a gente ficou até que na dúvida também se a Lei da Liberdade Econômica ela não necessitava do alvará de funcionamento, mas não tinha o alvará sanitário. Não, nenhum alvará. Né? O órgão público ele fica proibido de solicitar qualquer tipo de licenciamento para o estabelecimento iniciar as suas atividades. Porque então, está bem claro. Aí eu queria até falar uma coisa. Por exemplo, mesmo que você estabelecesse uma regra mais rígida, assim, colocar, os aplicativos deveriam ter lá na sua plataforma só estabelecimentos que tivessem alvará. É complicado, porque, olha só, bares e restaurantes, pela 153, a liberdade econômica, ele está considerado de baixo risco. Então, de baixo risco, você está liberando, no caso, o alvará, e ele vai passar por inspeção depois por monitoramento. E é um percentual que vai. A gente não tem equipe para você fiscalizar posteriormente, através daquilo que a gente está chamando de inspeção de monitoramento, nesses de baixo risco. Então, não significaria nada. Você vai olhar o aplicativo, tem alvará, mas é um alvará, vamos dizer assim, cartorial. Na verdade, não é alvará, seriam as boas práticas, né? Não vai segurar, não vai segurar. O alvará não pode ser cobrado mais. Para o cliente é muito complicado. Como que ele chega nessa informação? O que a gente vê aqui na prática, os aplicativos, esses restaurantes que entram até... são marcas muito efêmeras, né? Eles trocam a marca depois de 20 dias, se deu problema, troca produto. Mas só que são marcas feitas com muito capricho, com design, quer dizer, então ele passa uma imagem de algo descolado, de algo muito bacana. Confiável, mas, né? Não tem... Alô? É complicado. Oi? Estão ouvindo? Rodrigo? Eu quero um pouquinho. Eu acho que caiu. Acho que caiu dele. Rodrigo? Opa! Já volto, tudo bem. Complementando, então. As marcas são muito descoladas, né? Eles fazem algo... O marketing é grande.
Exato. Então, faz um Instagram legal, bota foto de banco de imagem, tudo, e o cliente ele acha que está comprando de uma empresa séria, de uma empresa que realmente tem esses cuidados. Então, é algo que a gente precisa realmente discutir de como manter a segurança alimentar, né? Hoje só tem 3 aplicativos no Brasil e um deles leva 80% do mercado. Uhum. Então, eu acho que a fiscalização é inviável de você fazer ponto a ponto, você nem sabe aonde é a cozinha, né? Posso fazer um parênteses? Né? Eu acho assim que é um tema com uma complexidade tão grande e muito importante, que nesse momento que a gente está vivendo, sobrevivendo, né? Os restaurantes estão tentando sobreviver, né? Com o delivery, nós precisamos muito desse serviço. Então, como a gente está nesse oba-oba, essa loucura, eu acho que a minha sugestão é que no futuro muito próximo, quando passar essa demanda toda aí, que a gente realmente reúna as pessoas interessadas e que a gente possa encontrar algum caminho juntos. A sugestão talvez fosse de encontrar alguma regulação, alguma coisa, e que pudesse assegurar, principalmente, assegurar para o consumidor final e para o dono do restaurante também. Eu acho que no mercado entrou um novo player, que é, sim, além do aplicativo como divulgação do negócio, era uma coisa, mas hoje ele é um outro player, ele é o responsável pelo transporte. E aí todas as normas, já existem normas, já existem tudo isso pronto para ser aplicado. Nessa época do coronavírus, eu já comentei isso nas outras reuniões também, eu sempre via lá nas praças, perto dos restaurantes ali, aquele mundo de gente, de moto, de bicicleta, de patinete, a pé, e eles usavam minimamente as estruturas dos shoppings para poder usar banheiro, enfim. Uhum. E hoje, com os shoppings fechados, eu vejo lá nas praças, é uma coisa horrorosa, né? Não tem como usar o banheiro. Eles não têm como lavar a mão. Só que eles chegam na casa do cliente usando luva e máscara. E o cliente acha que está seguro. Uhum. É uma realidade, né? Também a gente tem que chamar a responsabilidade dos aplicativos, que aí sim eles de fornecerem agora essa infraestrutura mínima. Eu uso logística própria, como eu disse, os meus motoqueiros. Então, eu fechei os banheiros para eles. Eu não deixo eles entrarem porque eles vão contaminar a minha equipe. Né? Eles até chegaram pedindo, posso usar o banheiro? Então, a gente falou, não pode entrar na loja, porque você não sabe o estado que essas pessoas estão e eu vou correr risco com a minha equipe, com o cozinheiro, que vai disseminar para as outras pessoas. Então, essa é a realidade. Mas aí é o elo mais fraco. A gente tem falado agora, desculpe interromper, mas a gente tem falado nos estabelecimentos, suas responsabilidades, toda a sua problemática, está fechado, redução, como o Rodrigo falou. Tudo bem, a gente entende tudo isso. A questão dos aplicativos, sim, mas tem um elo que a gente não falou, que é o próprio. Por exemplo, eu mudei até essa semana, eu tinha uma ideia de que, por exemplo, os motoboys, quem estava no serviço de entrega estava bombando. Vixe, eles estão ganhando dinheiro agora, estão fazendo muita entrega, está todo mundo dentro de casa. Mas eu assisti uma reportagem e, de repente, eu acho que talvez não seja assim. Os motoboys colocando o seguinte, que pelo número de estabelecimentos fechados, eles estão com um volume muito grande de novas pessoas necessitando de ganhar dinheiro que estão entrando na plataforma. Então, às vezes, a gente também está pensando que eles estão ganhando, eles não estão também, porque a quantidade de gente que está entrando na plataforma para fazer entrega, para poder ganhar algum dinheirinho, porque já foi também demitido de outros locais, ou foi dado férias, coletivo, alguma coisa,
é complicado. E o aplicativo, ele baixa, eu não sei como funciona direito, confesso, os aplicativos, mas eles baixam o valor financeiro também que eles ganham, é R$7, é R$5, sei lá, porque tem muita gente que vai fazer esse serviço, né? E outros reclamando também, por exemplo, o conceito do delivery, né? Para o alimento, é um alimento pronto, que você já vai consumir e tal. Mas as pessoas estão pedindo garrafão de água, as pessoas estão pedindo a compra do supermercado, 50 itens, 30 e tantos itens de compra, e depois coloca no aplicativo que ele não trouxe uma coisa, que ele esqueceu outra, e aí ele tem pontuação baixa também no aplicativo, e ele fica tantos dias também sem trabalhar porque recebeu pontuação negativa. Agora, eu vejo assim, eu acho que os shoppings estão fechados, tudo bem, era um bom ponto de apoio, mas os restaurantes, porque a área produtiva, tudo bem, eu concordo, lá dentro, tal, mas o banheiro dos clientes e o lavatório, por que o restaurante não pode disponibilizar isso para o motoqueiro que está andando para lá e para cá, se ele não está tendo alimentação para não existe alimentação, só existe mesmo o delivery, porque não é para estar fechado, para não ter aglomeração tal do restaurante. Então, eu não sei, eu acho que poderia dar uma ajuda, não era? Eu dei esse exemplo até de propósito. Sim. Eu sabia até que ia vir um comentário. Eu não tenho como ir para 20, 30 pessoas que estão na praça o banheiro. Não tenho como. E o pessoal chega todo mundo junto? Contaminar, e a minha prioridade é para a equipe que está lá dentro. Eventualmente, um cliente que vem fazer uma retirada. Né? Mas, como eu disse, a estrutura está completamente enxuta. Eu não uso esses motoqueiros. Se eu usasse, é lógico, o cara entrou lá para tirar o pedido, você iria orientar. Mas, na prática, eu não uso, eu fechei as portas. Eu não posso fazer um apêndice, que acho que não ficou muito claro? Desculpa, Rodrigo. Também ficou uma dúvida aqui. Eu acho que, Leopoldina, quando o Rodrigo se referiu aqui, não deixa, porque ele tem os 3 restaurantes dele tem praça na frente. Então, junta aquele monte de motoboy, que às vezes não é nem para ele, é para outros restaurantes, e eles vão pedir para usar o banheiro. Não é isso, Rodrigo? Não tem como deixar 20, 30 motoqueiros. Não é aquele que pontualmente vai retirar. Não é isso, Rodrigo? Ele não está vendendo, ele está na rua. Ele está na rua, aquele monte. Na praça tem 40, 50 motoqueiros para vários restaurantes. É uma aglomeração. Um panorama rápido sobre o que a gente monitorou aí, minimamente, o delivery. O delivery, mesmo para aquelas estruturas que foram criadas exclusivamente para o delivery, eles já operavam, já tinham, focando no delivery. O delivery diminuiu, porque entrou muito restaurante novo fazendo delivery. E o cliente, ele migrou para o mercado. Ele está fazendo comida em casa, ele não migrou. Aquilo que ele comia, que ele almoçava todo dia fora, ele agora dentro de casa, ele foi para o mercado. Então, ele vai fazer em casa. Enxugou o mercadão. Algumas situações que a gente, no meu caso, no delivery sempre foi bem menor do que o salão. Ele dobrou de tamanho, mas em volume, em valores... em faturamento, né, Rodrigo? Ele sustenta qualquer operação. Ele opera no prejuízo. Então... Bom, eu acho que já podemos passar para um outro tópico, né? Porque o adiantado da hora já são 11h13. Queria só complementar. Te dou um minutinho, tá bom? Um minutinho. Foi não. Era só para lembrar, obrigada. Quando a Leopoldina falou da nota, né, e a Paula falou lá muito que a ênfase lá foi o consumidor, a nossa leva em conta a tríade, né? Consumidor, estabelecimento e o entregador, certo, Paulo? Mas, assim, a nossa de consumidor foi bem parecida com a de vocês. E a perspectiva da origem, das boas práticas do setor, né? E aí, eu acho que é algo que é importante realmente a gente trabalhar. Esclarecer, né? Era do só consumidor, para complementar. Né? Só para complementar. Ajuda muito. Quando o consumidor é esclarecido sobre aspectos importantes, ele passa a ser mais exigente, né? Exatamente. Bom, então nós vamos partindo agora para a última questão. Tem algumas perguntas aqui até do grupo. Vislumbrando e torcendo, né, para que isso passe logo, os restaurantes, nem todos, mas a maioria vai voltar, vai reabrir.
né? Como é que a vigilância está se preparando para essa reabertura, né? Levando em consideração que a situação financeira está caótica, que o quadro de funcionários, de colaboradores, na grande maioria, foi bastante reduzido, as despesas fixas vão continuar sendo as mesmas, né? Aluguel, internet, coletor de lixo, enfim, todos os serviços, né, agregados ao restaurante, continua a despesa. Como é que a vigilância está se preparando para em possíveis fiscalizações, quando reabrir? Quais os cuidados que vocês já estão se preparando para montar alguma coisa com relação a cuidados, com relação a adiar, né, atualização de documentos? Por exemplo, saiu uma norma do Ministério do Trabalho concedendo adiamento para a reexecução de ASUS, né? Os ASUS vão ficar, se eu não me engano, 90 dias, que foi postergado, de tolerância. Como é que vocês veem, por exemplo, a licença sanitária em Natal, em Porto Alegre, eu sei que mas em Natal ela é paga com a periodicidade. Paula, também é pago, né, Paulo? Não, Porto Alegre não cobra taxa para o alvará. Sim, é renovável. É renovável por enquanto, não é mais obrigatório. Ah, tá. E quanto por exemplo, a treinamento de colaboradores, que em alguns municípios nós somos obrigados a fazer em determinadas empresas, ou mesmo, e eles são pagos. Então, isso vai ser um ônus muito grande. Como é que vocês estão vendo, assim, como é que vocês estão se preparando? Eu sei que o movimento ainda é muita turbulência, para ver, por exemplo, os buffets, os restaurantes que têm buffet, que é uma preocupação do segmento de alimentação fora do mar. Como é que nós vamos operar os buffets? Nós precisamos continuar operando os buffets. Tem muitos restaurantes que têm o self-service. E vocês estão já vislumbrando uma orientação, uma concessão de tolerância para a atualização desses documentos, enfim, dessas ações que despendem dinheiro para poder cumprir? Posso responder? Pergunta grande, né? Então, a gente está numa fase de adequação em relação à lei de liberdade econômica, né? Hoje o estabelecimento ele só retira o alvará sanitário se de fato ele quiser muito esse documento, ou se ele precisa, por exemplo, para participar de uma licitação, se ele está sendo cobrado, né, em função tem órgãos que exigem, né? 5S, por exemplo, para você tem que ter licença. Então, dentro desse decreto de calamidade do município, se estendeu os alvarás que estavam para vencer nos próximos 30 dias, eles foram renovados automaticamente por mais 3 meses. Sim. Tá? Então, todo mundo teve o seu alvará renovado automaticamente. Sim. Em relação à nova etapa, Eliana, a partir do momento que o estabelecimento abrir, eu te confesso que a gente ainda não teve forças e tempo fôlego, né? para pensar em como que vai ser a nossa abordagem depois. A gente está no olho do furacão, a gente tá na rua ainda, a gente está compilando dados para tentar entender quais estão sendo as principais irregularidades, quais são as principais dificuldades, além das financeiras, né? Para a gente poder elaborar uma estratégia de ação no momento que esses estabelecimentos começarem a funcionar. Eu te confesso que a gente não teve tempo ainda, porque a gente está no olho do furacão, a gente está no meio da pandemia, a gente está ainda no fogo cruzado, a gente não está na próxima etapa ainda, né? Sim. Então, de fato, a gente não tem nenhuma estratégia ainda em relação ao reinício das atividades desses estabelecimentos. Só para complementar, nós aqui da ANR, o nosso grupo técnico, né, a diretoria da ANR endossando concordando conosco, assim como nós fizemos aqueles guias, né, do Covid-19, fizemos o guia de fechamento de loja, orientações e cuidados no fechamento das lojas, fizemos o de delivery, nós já estamos na forma, já preparando um guia de orientação para a reabertura dos estabelecimentos, né? Então, por isso que a gente fez essa pergunta. Paula, como é que você vê a situação dos buffets? Dos buffets? Então,
o Rio Grande do Sul aqui já tem uma portaria bem antiga, que é a 325, que foi, se não me engano, foi 2004, que foi uma portaria estadual no controle do surto do H1N1, né? Então, ali se estabelece, né, estabelecimentos que trabalham em forma de buffet, a questão do controle de temperatura, o protetor salivar eficiente, para evitar a contaminação do alimento em função da proximidade do consumidor quando ele for consumir esses alimentos, né? Mas não existe nenhum movimento em relação à parte sanitária ou alguma análise de risco mais detalhada em relação à proibição do buffet, né? Se ele for manejado de forma adequada na questão da temperatura, né, da proteção do alimento em relação à proximidade do consumidor, individualização dos talheres, lavagem de mãos antes e depois, né, eu acredito que o risco ele está controlado ali. Né, mas não existe nenhum movimento, né, em nível de Porto Alegre na questão de proibição de buffets. Muito pelo contrário. A gente não está pensando nem nisso, em proibição. A gente está buscando, junto com o setor regulado, informações e tentar passar para os nossos associados a melhor forma de operar e a forma mais segura. Né? A gente pretende continuar assim. Eu posso te passar a 325 depois. Está ótimo, vamos aguardar. O que nós estamos buscando é um mínimo de previsibilidade. Então, teve uma fala ao vento, numa das coletivas, acho que até do Mandetta, que ele falou, não, nós vamos liberar restaurante, mas não vamos liberar comida quilo. Então, por isso que a gente está perguntando para nós também do setor, irmos pensando o que nós vamos precisar adaptar, se é necessário adaptar, qual é o da equipe que vai precisar fazer isso, porque senão, depois de ouvir uma fala dessa, teve muitos restaurantes pequenos, que eu conversando aqui, que chegaram até me acionar, e já vou mandar embora todo mundo, porque não vou mais poder abrir o meu restaurante aquilo. Então, essa previsibilidade, é lógico que a gente está aí no furacão, no olho do furacão da pandemia, mas a gente também não pode tratar tudo como terra arrasada, porque nós vamos ter que reconstruir todo o setor de gastronomia. O grande problema, Rodrigo, é que as informações em relação à orientação, elas são bem regionalizadas. Eu posso te responder aqui pelo Rio Grande do Sul, né? A gente não tem informação ainda, né, no sentido de proibir uma forma de oferta de alimentos ou outra. Muito pelo contrário, né? A visão é sempre tentar adequar com a análise de risco. Parabéns, Rio Grande do Sul. É isso. Eu acho que agora eu vou dar a palavra para a Sônia. A Sônia, tá. Gostaria de falar uma coisa. Basicamente, assim, a Paula colocou que lá eles têm uma portaria, né, que foi pensada na perspectiva da HN1. A gente aqui não tem uma portaria específica pensando nessas doenças específicas que exigem que tem a questão da transmissibilidade e os controles. Mas se a gente pensar no pré-requisito de boas práticas, é exatamente o que a Paula colocou, né, que eles reforçaram na portaria. Então, não é novo porque a 216 coloca que os equipamentos têm que ter proteção sanitária, né? Um elemento importante que ela colocou aí, né, que eu acho que é uma prática que a gente vai ter que realmente mudar práticas, né, de consumo, essa lógica realmente que o consumidor, ao entrar, ao sair, tem que estar lavando as mãos, porque ele manuseia os equipamentos que estão lá no balcão, né, na hora do processo da sua consumação. Então, acho que são essas adaptações, né, eu concordo plenamente com a Paula. A gente também aqui, pelo menos, não tem pensado em nenhuma proibição de comercialização, mas de adequação. Então, aí eu reforço aquela minha fala anterior, quando eu falei das máscaras, né, nesse sentido, era que não na questão de que deve ser ou não, mas que muitas vezes nesses momentos de criticidade, de pandemia, a gente consegue realmente, através de elementos que a gente já tem, né, de evidências científicas, estruturar que os serviços venham operar. Então, acho que aí a gente vai ter muito mais adesão dos serviços de restaurante, né, que tem essa parte do alimento, né, de self-service, vamos dizer assim, se adaptando a compor isso.
Se hoje o que a gente vê normalmente aqui em muitos estabelecimentos ainda, é que a consumação, o lavatório fica numa área não muito estratégica e as pessoas vêm para a consumação sem esse hábito da higiene. Né? Lavar a mão. E aí precisa, justamente. Muito importante. Talvez a gente tenha essa performance, com certeza, de mudança de práticas, né? Como o Rodrigo bem lembrou aí, que na hora em que os restaurantes estão fechados, muitas pessoas não vão consumir, né? Não utilizam, mesmo tendo aumentado o delivery, ainda a busca é baixa. E as pessoas começaram a ampliar o quê? A pegar, né? Começar a adquirir alimento aonde? Do mercado, para ele fazer sua produção mesmo em casa, via que ele está em casa, né? E que se a gente for pensar do ponto também de vista do consumo, é importante, né? Do ponto de vista dele estar produzindo seu alimento, de estar fazendo controle de risco, que interfere, claro, numa questão econômica e de organização de outro setor. Mas do ponto de vista da elaboração da alimentação, a gente sabe que o próprio Guia Alimentar da População Brasileira recomenda que as pessoas tenham que fazer os seus alimentos em casa. Então, isso foi algo interessante do ponto de vista da pandemia, que as pessoas tiveram que ampliar o consumo do mercado e elas elaboraram esses alimentos, né? Mas que isso é algo que é transitório, né? E com certeza a gente vai voltar às atividades de mercado. E eu acho que a pergunta da Eliana é importante porque a gente precisa estar com esses serviços organizados para quando a gente voltar a funcionar, como é que eles vão estar operando de forma a não propiciar risco e também haver uma manutenção do próprio setor, né? Que vai estar aí voltando, né, ao seu processo de produção e precisa estar com isso bem estruturado. Então, eu acho que, basicamente, a gente se voltar lá para 216, né? E aí, implementar aquelas medidas que estão lá, né, gerais e aquelas bem na lógica realmente do balcão de distribuição, do monitoramento da temperatura. Oi, você podia mandar a cópia da escala? Aí é uma forma de você mandar a cópia da escala nesse processo. Tem alguém com o microfone ligado. Então, Tem alguém com o microfone aberto. Aí, basicamente, seria isso. Eu só faço posso, então, aqui, deixando assim uma observação quanto a esse respeito, né, de reabertura, que realmente o nosso setor, os donos dos restaurantes, as RTs, que tem uma preocupação grande, né, e o aspecto de manter a segurança alimentar, garantir a segurança, a saúde do nosso consumidor, isso é indiscutível. Mas o que a gente está pedindo para todas as vigilâncias assim, do Brasil todo que está participando é que criem ferramentas de tolerância quanto a prazos, atividades que envolvam pagamento, que sejam tolerantes também no sentido de dar um tempo para que o restaurante possa voltar às suas atividades normais. Né? As nossas perguntas já são essas. O horário previsto já está se esgotando, nós temos exatamente 3 minutos. Alguém gostaria de fazer 30 segundos para cada um, para a gente fechar? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu queria, Eliane, agradecer. Então, 30 segundos. 30 queria segundos. Agradecer a oportunidade e queria compartilhar com a Paula, assim, que a gente aprendeu muito aqui no Rio Grande do Norte, tá, Paula, aí com vocês, em Porto Alegre. Achei, assim, muito legal a forma como vocês estão conduzindo o trabalho. Vai ajudar muito a minha Leopoldina para que a gente possa, semana que vem, já estar fazendo conduções de processos de trabalho. Então, eu queria parabenizar a Eliana por esse momento, porque eu acho que na hora que a gente tem essas trocas, né, a gente aprende muito com o outro. E eu acho, assim, que a Paula trouxe, assim, grandes elementos aí de como vocês estão organizados. Né? E eu queria realmente parabenizar vocês de Porto Alegre, né, pela forma da condução, assim, bem técnica, de evidências, procurando trabalhar de uma forma que estrutura, tá? Eu queria só agradecer a oportunidade. Para mim foi muito rico o aprendizado. E foi muito rica a sua participação. Muito obrigada. Paula. Obrigada. Eu também agradeço a oportunidade de a gente poder trocar experiências. Sim. A gente aprende muito com esse tipo de diálogo, de conhecer outras realidades, né? Isso é muito importante, né? E a NR, ela tem esse papel fundamental de tentar reunir as vigilâncias num momento que tá um caos, né? Então, acredito que foi sensacional a iniciativa, né? Da gente poder ter esse momento aqui de troca.
Tá, muito obrigada também pela oportunidade. Rodrigo, muito obrigada, Paula. A Paula sempre parceira, Rio Grande do Norte, né? Rodrigo, você tem os seus 30 segundos, você quer falar alguma coisa? Quero agradecer a vocês, autoridades, de abrir esse espaço, que a gente possa trazer essas condições de operação, de realidade, e colocar todos nós da INR à disposição para nós conversarmos, para a gente também debater, para a gente também pensar na reconstrução do setor, que vai ser necessária, e na eficácia, muitas vezes, de algumas normas, de alguns procedimentos. Só para fechar, o exemplo sempre que tem alguma norma, enfim, do governo, do Estado, da parte da saúde, vem algo mandando a gente colocar um adesivo no estabelecimento. Hoje você olha a parede do caixa, tem lá, telefone do PROCON, telefone da delegacia. Código de Defesa do Consumidor. Não fume. Não fume. Não venda bebida alcoólica na menor. Em todos os banheiros aqui em São Paulo, nós temos que colocar uma plaquinha assim, ó, lave as mãos. Né? Para evitar doença. Qual é a eficácia disso? Zero. As pessoas não lavavam a mão, a gente está aí numa pandemia. Então, acho que para reflexão, né? Às vezes a gente coloca isso, vou colocar lá no estabelecimento, e é uma eficácia muito baixa. Quer dizer, como é que a gente faz que as orientações de vocês cheguem até as pontas, cheguem até todos? Então, é isso que a gente também não coloca à disposição, é a INR. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. Leopoldina, os seus 30 segundos. Vai encerrar a nossa reunião. Tá bom. Eu também gostaria muito de agradecer, né, a todos. A gente realmente aprende muito, faz essa troca. E eu acho que o aprendizado que a gente vai levar bastante dessa pandemia depois, que vai continuar, é que a gente vai precisar utilizar essas ferramentas de troca, né, com os colegas mais vezes para a gente chegar a harmonizar procedimentos, ver o que um está fazendo, o que o outro está fazendo, debater, porque às vezes a gente fica tão afastado, né? Então, eu só gostaria de parabenizar tanto a você, Eliana, da ANR, fazendo todo esse meio campo, e a todos os colegas que estão participando e estão ouvindo, viu? Obrigada. Obrigada a vocês, muito obrigada. Em nome do seu Alberto, nosso diretor também, ele teve que se ausentar, porque ele também já está indo para outra reunião. Ele pediu que agradecesse a todos. Muito obrigada aos nossos parceiros, ao pessoal do grupo técnico, empresários que estão acompanhando a nossa reunião. E dizer que depois que passar tudo isso, quem sabe a gente toma assim, outra ação no sentido de nós nos reunirmos novamente, fazer uma avaliação, um balanço de tudo que está acontecendo. Boa. E poder nos alinharmos, né, em ações que realmente vão refletir na segurança para o consumidor e na possibilidade de operação desses restaurantes, que eu posso garantir para você que a grande maioria está assim, destroçado, né? E a gente tem que defender o emprego, atrás de um trabalhador tem 4, 5 pessoas em casa esperando aquele salário, e é uma coisa muito triste. Então, muito obrigada, Eliana, diretoria da ANR, por vocês terem se disponibilizado. Quando eu liguei, prontamente, todos se ofereceram para vir a nos ajudar, nos compartilhar, né, para vocês conhecerem também as nossas dificuldades e a gente conhecer as ações de vocês. Muito obrigada e até a próxima. Tá bom? Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau. Adorei que vocês vieram. Você participou também, viu, Sônia? Muito obrigada, Eliana. Paulinha, Rodrigo. Tchau, tudo de bom. Tchau. Beijo, tchau. Até a próxima. Tudo de bom. Obrigada. Até a próxima.